Você já sentiu que seu dia acabou e você não fez nada do que tinha planejado? Você abre a sua agenda, vê aquele mar de compromissos e ainda assim, no fim do dia, fica com a sensação de improdutividade? Eu vou te contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Quando eu entrei na Ingratitude, nossa antiga agência de lançamentos, eu passei a ganhar cada vez mais autonomia e a participar de reuniões com outras áreas. Só que eu caí numa armadilha de dizer sim pra tudo. Minha agenda parecia um jogo de Tetris caótico. Reuniões coladas uma na outra, zero tempo pra respirar. E pior, nenhuma hora protegida para fazer o que realmente importava. Eu trabalhava tanto que era muito comum ter que jantar no escritório. Um dia, eu precisei finalizar uma apresentação importante e não consegui. Eu tava tão preso entre as reuniões que eu fui empurrando o importante até que o prazo chegou. E o resultado foi uma entrega apressada e mal feita. Aquilo gerou um efeito cascata. Eu perdi credibilidade, me frustrei comigo mesmo e comecei a duvidar da minha capacidade de liderar. E tudo isso porque eu não sabia usar a agenda do jeito certo. A verdade é que a sua agenda é um reflexo da sua clareza. Se ela tá bagunçada, provavelmente sua liderança também tá. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar como usar o Google Agenda de forma estratégica para parar de reagir ao dia e começar a liderar. Agora que você entendeu o custo de não dominar sua agenda, a gente vai pro primeiro passo, que é criar um sistema que funciona. A maioria das pessoas usa a agenda como um repositório passivo de compromissos, mas o Google Agenda deve funcionar como um painel de controle do seu tempo. É ali que você define o que merece tempo, atenção e energia. Inclusive, me conta nos comentários, você já usa o Google Agenda hoje? E se você só usa a agenda para registrar compromissos, você está sempre no modo reativo. E o problema de viver reagindo é que as prioridades dos outros viram as suas. Você começa a sobreviver a semana ao invés de guiar a sua equipe. E qual que é o resultado? Você apaga incêndio, você esquece entregas importantes, você vive ocupado, mas não avança. E como resolver isso? Você começa com uma mudança simples. Bloquear o tempo antes de preenchê-lo. Como que as pessoas geralmente fazem e eu fiz por muito tempo? Eu abri a agenda para ver os espaços que tinham sobrado. Só que tempo não sobra, ele é sempre tomado por demandas alheias. E aí, você vira o bombeiro da empresa, tá sempre ocupado, mas raramente produtivo. Isso acontece também no mundo dos investimentos. A maioria das pessoas deixa para investir depois de gastar, o que faz com que quase nunca sobre nada. Agora, se o primeiro dinheiro que você recebe, você já investe e você gasta o restante, você consegue garantir que o dinheiro vai ser investido. Por isso, o primeiro hábito importante é bloquear seu tempo de foco antes de aceitar qualquer reunião. Se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer por você. E qual que é a sugestão prática que eu te dou? Criar 2 blocos de 2 horas por semana com foco profundo. Você vai definir quais são as atividades mais importantes que você vai executar ou refletir nesse período. Essas atividades precisam te deixar mais perto dos seus objetivos. E nomeie esses blocos como se fossem reuniões com outra pessoa. Isso reduz o risco de desmarcar consigo mesmo. Ao invés de tempo de foco, escreva: revisão de planejamento estratégico, criação de conteúdo, análise do time. E trate sua agenda como sagrada. Se você não respeitar, ninguém mais vai. Agora que você entendeu como bloquear tempo de verdade, como que você vai decidir o que deve ou não entrar nesse tempo? É isso que a gente vai ver no próximo ponto. E antes de falar o segundo ponto, eu quero pedir para você dar like e se inscrever no canal. Desse jeito meu conteúdo chega em cada vez mais pessoas. E agora eu vou falar de uma armadilha clássica, a urgência permanente. Você começa o dia com boas intenções, mas logo é puxado para mensagem no Slack, alguém batendo no seu ombro, notificação no WhatsApp e uma reunião de última hora. E quando você percebe, você passou 6 horas resolvendo coisas urgentes, mas não necessariamente importantes. E qual que é o problema? O que te promove, o que gera resultado real, o que te faz crescer, raramente é urgente. Se você não proteger o que é importante, vai viver no piloto automático do operacional. Em gestão, o assunto que eu falo aqui no canal, a maioria das atividades mais importantes não são urgentes e não fazem uma empresa quebrar, pelo menos não no curto prazo. Você pode até ter uma empresa que sobrevive sem boas pessoas, sem liderança, sem rituais, sem relatórios financeiros. Só que essa é justamente a base para um crescimento bem feito, que se sustenta, que vai ser realmente duradouro. E como fazer isso do jeito certo? Eu gosto muito da matriz de Eisenhower. Você já ouviu falar dessa matriz? Ela separa atividades em 4 tipos. Atividades são importantes e urgentes, atividades são importantes e não urgentes, atividades não importantes e urgentes, e as não importantes e não urgentes. E o que muda o jogo é priorizar o quadrante número 2,
tarefas importantes, mas não urgentes. Quais são os exemplos de tarefas que você deve reservar seu tempo? Fazer um planejamento estratégico, pensar no desenvolvimento de pessoas, estudar e aprender coisas novas, reorganizar processos. Você deve usar o Google Agenda como uma ferramenta de defesa. É preciso bloquear o tempo para fazer um planejamento semanal. Eu geralmente faço no domingo por 30 minutos. Reunião one-on-one com seu time. 30 minutos por semana por pessoa ou 1 hora a cada 15 dias para pessoas mais sênior. E por último, revisão de metas toda sexta, 30 minutos. Esses compromissos não são só mais uma coisa. Eles são alicerce da sua liderança. E quando você os protege, você reduz o caos no dia a dia. Só que mesmo com tudo isso bem planejado, vai ter gente tentando roubar seu tempo. E é aí que entra a sua habilidade mais estratégica. Você precisa dizer uma única palavra. Reuniões sem pauta, convites genéricos, tem 1 minuto que vira meia hora, você aceita tudo porque quer ser acessível. Mas sem perceber, você vira acessível demais para o que não importa. E qual que é o custo disso? Falta de profundidade, direção e de energia para pensar. Você se torna um líder que está sempre presente, mas raramente é produtivo. Um sim automático para qualquer reunião é um não automático para suas prioridades. Isso não acontece por maldade, acontece porque ninguém ensinou como proteger o próprio tempo. O risco de dizer sim para tudo é que você fica ocupado, mas irrelevante. O tempo que você deveria usar para pensar, liderar e decidir vira tempo de sobrevivência operacional. E uma dica poderosa que eu aprendi com a Lia Garvin é blindar a sua agenda com regras simples. Reuniões só com pauta prévia e objetivo claro. Duração padrão, ao invés de 30 minutos ou 1 hora, diminuir de 25 a 50. Você consegue economizar um bom tempo na semana se você diminuir esses 10 ou 5 minutos. Convites sem objetivo claro, você vai rejeitar ou pedir mais contexto. Usar horários específicos para reuniões. Eu deixo a maior parte das reuniões para o período da tarde. Assim eu aproveito a manhã, que é quando eu estou melhor mentalmente, para atividades mais estratégicas ou criativas, como escrever um roteiro ou gravar esse vídeo que eu tô gravando agora às 8h45. Nossa, certinho. Tá zoando? Aham. 8h45. Que isso, velho? Pô, tava no 00? A hora que você olhou? Sim. 8h4500? Exatamente. Não é possível. E a palavra mágica que você precisa aprender a falar é a palavra não. Não é uma frase completa, eu aprendi isso com o Tim Ferriss. Agora que você aprendeu a proteger sua agenda, a gente vai garantir que ela continue sendo útil e eficiente ao longo do tempo. Criar uma boa agenda é o começo, mas se você não revisa, ela vira um museu de boas intenções. É preciso fazer um planejamento da sua agenda, que eu gosto de fazer no domingo. Você pode também fazer de segunda, de manhã, se você quiser, mas é preciso que ela aconteça. Google Agenda, ele mostra onde você está gastando seu tempo. Mas você já parou para olhar isso com atenção? Se você está sempre cansado, frustrado ou sem tempo para o que realmente importa, tem algo errado e a agenda pode te mostrar esse ponto. Então, o que eu vou recomendar para você é criar um ritual semanal de revisão. O primeiro passo é abrir a agenda da semana anterior. O segundo passo é se perguntar o que deu mais energia para você. O segundo ponto, o que poderia ter sido evitado. E terceiro ponto, onde eu estou investindo pouco tempo que poderia ser mais estratégico. E aí o terceiro e último passo é ajustar a semana seguinte com base nisso. Eu inclusive uso o sistema de cores do Google Agenda para entender como que eu estou usando meu tempo. Hoje, para resumir, meu tempo se divide em 3 funções. O primeiro deles é ser CEO da Palur, nossa aceleradora de negócios digitais, que hoje tem 14 empresas investidas. Eu acompanho as empresas e seus resultados para garantir que eles estão alinhados com os nossos objetivos e eu trago possibilidades de melhorias para essas empresas, seja através de uma redução de custo de uma ferramenta ou uma nova estratégia de marketing que a empresa pode aplicar. E a segunda função que eu faço hoje é ser mentor na Craft. Eu faço mentorias para os membros da Craft Blue, da Craft Business e da Craft Black, além de participar e palestrar dos eventos. Inclusive, vou deixar o link na descrição se você tiver interesse em conhecer mais as mentorias. E minha terceira função é ser produtor de conteúdo, gravando vídeos para o Instagram, para o YouTube, respondendo um direct ou criando um novo produto. Só que se eu simplesmente deixasse minha agenda solta, naturalmente as demandas da Palur e da Craft já iam tomar conta dos meus dias. Eu não tenho nenhuma obrigação de produzir conteúdo. Se eu deixar de postar um dia no Instagram, ninguém vai vir reclamar. É por isso que eu te falei que a maioria das tarefas realmente importantes não são urgentes. Produzir conteúdo é uma delas. E como que eu faço para saber como tá minha agenda? Como CEO da Palur, minha agenda tem cor cinza. Como mentor da Craft, minha agenda tem a cor azul. Como produtor de conteúdo, minha agenda é roxa e meus compromissos pessoais eu deixo em verde. Assim, só de bater o olho na minha agenda, eu já consigo entender como eu tô alocando meu tempo. Se meu objetivo é produzir mais conteúdo e tem pouco roxo, eu já sei que tá faltando alocar mais tempo nisso. A simples visualização por cor
já muda minha percepção de produtividade. E eu garanto que se você aplicar, também vai mudar para você. E para fechar, eu quero que você leve essa metáfora com você. Imagine uma empresa como um carro de Fórmula 1. Você pode ter um motor incrível, que seria a sua equipe talentosa. Você pode ter um combustível de qualidade, que são os recursos. Você pode ter, inclusive, um ótimo GPS, que é o seu planejamento estratégico. Mas sem um bom piloto e um volante firme, o carro vai sair da pista. Google Agenda, no fim, é o seu volante. Quem não sabe usar, vai dirigir o improviso. E o improviso cobra caro. Ansiedade, retrabalho e burnout. Líderes de verdade não vivem só apagando incêndio. Eles constroem estruturas que impedem o fogo de começar. Eu espero que você tenha entendido que o Google Agenda é muito mais do que uma ferramenta de compromissos. Ela é um reflexo do seu pensamento estratégico, um espelho da sua liderança. Agora eu te pergunto, o que sua agenda diz sobre você hoje? Escreve aqui embaixo nos comentários. E se você quiser aprender não só como organizar o seu tempo, mas também da sua equipe, assiste o vídeo sobre como gerencio meu tempo sendo CEO, onde eu explico como que eu traduzo minhas prioridades em ações diárias com consistência. Um abraço e até o próximo vídeo.